Noel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá pessoal, bem-vindos ao 7º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast sobre segurança pública. Estamos aqui mais uma vez gravando do aprazível bairro da Glória, no Rio de Janeiro. Quem vos fala é Rafael Borges, advogado criminalista, atual presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, diretor do Instituto Carioca de Criminologia. O episódio de hoje será no formato de uma entrevista, pessoal. A gente está aqui na frente de uma defensora pública muito admirada, muito combativa e muito reconhecida no seu meio como alguém, digamos assim, que veste mesmo a camisa da instituição. O nome dela é Renata Tavares. Eu conheci a Renata em circunstâncias muito interessantes. A Comissão de Segurança Pública da Ordem, logo assim que veio a público o projeto antipobre e antipreto do ministro Sérgio Moro, organizou uma audiência pública, né, lá nas dependências do nosso órgão de classe. E a gente chamou todas as instituições que a gente achava que a gente deveria envolver nesse debate, inclusive instituições que estavam ali, de certa forma, defendendo alguns pontos do projeto polêmico do ministro Moro. E eu estava presidindo a mesa, né, na ocasião. E foram lá, falaram vários professores, enfim, falou também o Ministério Público, enfim, como eu disse, algumas pessoas assumiram ali a ingrata tarefa de fazer a defesa de pontos desse projeto. E eu, da mesa, da presidência daquela audiência, via uma pessoa lá ao fundo gesticulando, absolutamente indignada, muito aborrecida com qualquer fala que, digamos, reverenciasse o projeto, com qualquer fala que dissesse que o projeto não era uma porcaria absoluta. E aquilo foi me intrigando positivamente, né? Ver aquela neurolinguística ali, enfim, tão intensa. E graças a Deus, do meio para o final da audiência, a Renata se inscreveu e veio ao púlpito para fazer a defesa do seu ponto de vista, né? E ali eu fiquei realmente admirado, porque vi que a gesticulação ela tinha a ver com um desconforto intelectual, político absoluto com o projeto, né? Com esse projeto que está aí colocado para a sociedade brasileira discutir. Eu me identifiquei imediatamente com o conteúdo daquela crítica e fui, enfim, tentar conhecer um pouco mais a Renata. Confesso que era a primeira vez que eu havia estado com ela. E descobri realmente uma defensora pública incrível, uma pessoa absolutamente comprometida com as causas populares, uma pessoa que, como eu falei aqui no início, que veste a camisa da Defensoria Pública e que a gente precisa somar, precisa trazer aqui para esse podcast para dar dicas e para debater e para refletir com a gente sobre política criminal e sobre todos os temas que a gente trata aqui. Bom, só para lembrar que nós estamos no Twitter, no nosso perfil lá é @seguedireitos, estamos na plataforma do iOS, SoundCloud, YouTube e Spotify. O nosso e-mail é segurancadosdireitos@gmail.com. Qualquer mensagem, qualquer crítica, qualquer sugestão é muito bem-vinda através de todas essas plataformas. Queria aproveitar que a Renata está aqui e fazer realmente um agradecimento especial à audiência que a gente tem tido dentro da classe dos defensores públicos, né? Do país inteiro, não só do Rio de Janeiro, mas do país inteiro. Eu tenho tido diversos feedbacks de pessoas da Defensoria Pública, defensores propriamente ditos, serventuários, concurseiros, admiradores, enfim, o pessoal aí da Defensoria, muito legal. Inclusive dizia aqui para Renata com orgulho, antes de começar a gravação, que o nosso programa foi retuitado pelo Defensor Público Geral aqui do Rio de Janeiro, Rodrigo Pacheco. Isso me deixou realmente muito feliz. E queria dizer também que a Defensoria Pública aqui do Rio tem um podcast também, que se chama Acesso à Justiça. É um podcast muito legal. Está disponível no iOS, acho que está disponível no Spotify. Eu já ouvi 2 episódios e gostei bastante. E é um podcast que eu recomendo aqui para todos os meus ouvintes. Bom, eu não vou gastar mais nem um minuto de vocês com a minha própria voz e vou dar início imediato aqui ao 7º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje vem no formato de uma entrevista com a defensora pública Renata Tavares.
Beleza, pessoal, então vamos começar. Então, Renata, passo a palavra para você, fazer uma breve apresentação aí para o nosso público, dizer quem você é, de onde você veio, para onde você está indo, para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Eu fico meio tímida quando tenho que falar de mim mesma. Então, meu nome é Renata, sou defensora pública, filha da Pontifícia Universidade Católica, fiz meu mestrado em Internacional de Direitos Humanos na Universidade de Buenos Aires, onde eu morei por 2 anos. Foi lindo lá. E depois eu voltei para assumir minha titularidade no Tribunal do Júri da comarca de Duque de Caxias. Eu não gosto de falar Caxias, não gosto de falar Dallas. Porque Caxias é muita opressão. Mas só que antes, eu sou defensora há 15 anos, 17, eu acho. Não sei. Acho que por 15 a 17. Fiquei 8 anos trabalhando no Núcleo de Sistema Penitenciário da Defensoria Pública, que é realmente uma experiência... 2 anos fazendo mestrado fora, e agora eu estou, desde que eu voltei em 2013, trabalhando no Tribunal do Júri de Duque de Caxias, que é uma experiência incrível. Então, e aí a gente faz um monte de coisa lá. A gente tem um laboratório de ciências criminais, todos os estagiários fazem um monte de pesquisa. Agora a gente tem vários GTs, a gente está trabalhando com refugiado. Tem um grupo de refugiados em Gramacho. A gente faz um monte de coisa. Além Refugiado. É mesmo? Eles vêm de Angola. Que legal. E do Congo, né? Porque o que eu entendi lá no Tribunal do Júri? Que a maioria dos conflitos que chegam, o homicídio é a falha de todas as tentativas de resolução de conflitos, né? E aí eu entendi que o grande trabalho de uma defesa criminal não seria só no plenário do tribunal, mas você tinha que anteceder e tentar entender esses conflitos como eles começam lá atrás. Pô, tem homicídio de briga de vizinho, cara. Tem homicídio de irmão com irmão, de brigar, dessas coisas assim. Isso sem falar no gênero, né? E aí, como a defensoria tem essa função constitucional de promulgar direitos humanos, essa proteção e tal, a gente entendeu que a gente tem que atuar no plenário do tribunal, fazendo a defesa criminal, mas a gente tem que fazer uma atuação anterior, educação de direitos humanos e tal. Então agora a gente está com uma parada muito legal, que é o Defensoria no Território. Aí a gente vai nos lugares bem longínquos, assim, que não tem nada, lá em Caxias, assim, não tem espaço de uma praça, não tem enfim, saúde, educação, não sei o quê, mas tem uma escola, público, equipamento público. Agora, essa vibe, né? Equipamento, tô adorando esse negócio. E aí a gente vai lá, faz o atendimento e faz várias oficinas de violência doméstica, de saúde. Na última foi muito legal. Foram umas defensoras que fazem dança flamenca. E elas fizeram uma oficina de empoderamento feminino através da dança. E aí a molecada toda, ensino médio e tal, até os meninos dançaram, botaram as saias, enfim. São novas formas da gente conversar sobre... Né? Legal, que não tem nada a ver com processo criminal propriamente dito. Eu acho que cada dia menos a gente, pelo menos na Defensoria Pública, nessa linha de promover direitos humanos, ela está cada dia menos, tem que pensar menos no processo e mais nessa atuação anterior, assim. Legal. Mas, Renata, então, eu queria falar um pouco, aqui nesse início de conversa, sobre um tema que eu acho o qual você deve enfrentar bastante lá no dia a dia da sua militância, né, profissional, que é o tema dos limites éticos da defesa criminal. Quer dizer, a gente conversava aqui ainda, né, antes da gravação. Eu sou um advogado criminalista privado, né, digamos assim. Você é uma advogada criminalista também, sem dúvida nenhuma, só que vinculada a um órgão público. E aí eu te perguntava, né, e quero que a gente converse um pouco sobre isso aqui na frente do ouvinte, quer dizer, quais são a Defensoria Pública, existe limite ético para a defesa criminal, por exemplo, no Tribunal do Júri? Se existe, que limites são esses? Como que você lida com isso? Então, vou contar essa história rapidamente falando, é o seguinte: quando eu saio, a última matéria que eu fiz no mestrado em Direito Internacional de Direitos Humanos lá na Universidade de Buenos Aires foi com a professora maravilhosa, Paula Bergalho, e ela é Direito e Gênero. Então a gente estava num super debate sobre as questões institucionais, assim, e tal. Cara, minha aula foi, a última aula, sei lá, foi 20 de dezembro. Dia 7 de janeiro eu volto, assumo a titularidade, para fazer o meu primeiro júri, era um crime de feminicídio.
o cara matou a mulher com 24 facadas, tentou matar a sogra com 7, e o vizinho que foi separado tomou 3. Eu olhei para aquilo e falei, bom, enfim. Aí, o que a gente tem normalmente, assim? Que eu chamo de mito de defesa criminal? O que é o normal? Quando você olha para um caso dele, você fala, o que você vai fazer? Ah, não, ele matou por amor, E ele falou isso pra mim, cara, o réu falou isso pra mim. Eu falei, o que você espera de hoje? Aí ele falou, eu quero ser absolvido, porque eu só matei a minha mulher porque eu amava muito ela. E aí, eu juntei com uma experiência que eu tinha de sistema penitenciário, que isso era impressionante, cara. Eu chegava no cara condenado no crime de homicídio. Homicídio simples, matou a mulher. E eu cansei de ouvir isso. Isso não foi nada não, só matei minha mulher que ela tava me traindo com outro. Gente, eu comecei a pensar, cara, qual é o meu papel nessa história? Aí, uma situação imaginária. A minha família toda numa cidadezinha no interior do estado do Rio de Janeiro chamada Cambuci, que é a coisa mais linda do mundo. Imagina você faz um júri em Cambuci. Você é uma pessoa que todo mundo te conhece, te viu crescer, né? Acompanha e tal, não sei o que lá. Vão os alunos lá te ver, vão os seus amigos te assistir. Você é defensor criminal, seja público ou privado. E aí você chega na hora da defesa criminal, você começa a sustentar, falar da legítima defesa da honra. Por quê? Porque a legítima defesa da honra é quando você mata, porque é o cornicídio, né, que a gente fala. Na hora, né, da quando coisa. você flagra uma situação de traição, aí né? você, legítima defesa da honra e tal. Geralmente essa defesa é construída na base da discussão em relação à mulher, né? Piranha, não sei o quê, papapá, não sei o quê, tava dando pra todo mundo, tava pegando não sei o quê. Homem, né? E tal, tava todo mundo chamando ele de corno, enfim. E aí eu fiquei pensando assim, cara, a minha pergunta pra mim era o seguinte: até que ponto o meu discurso naquele júri vai influenciar aquele menino que tá me ouvindo e vai perpetuar essa ideia de que com mulher pode? Falei, cara, eu tenho que pensar sobre isso, porque eu não posso ter uma posição esquizofrênica de querer promover direitos humanos violando direitos humanos. Então a gente tem que melhorar isso, né? E eu acho que aí eu comecei a pensar, isso aqui é um limite ético. Isso aqui eu não posso falar. Mas a defesa é ampla. No júri ela é plena. A defesa é ampla, ela é plena. Eu vou ter que ser criativa, meu amor, para fazer essa defesa plena e ampla, mas eu não posso violar. É como se você tivesse... Eu não gosto de falar naquela pessoa que era da UERJ, não gosto nem de falar o nome, porque ele é bom, e que agora tá lá no Supremo, que ele fala de ponderação. Não é bom falar, porque traz coisa ruim, enfim. Mas não, é uma forma de ponderação. É uma forma de ponderação, mas que você vai... É quando você tá... Entendeu? Você tem dois bens em conflito. Só que o que você tem? Se eu continuo com esse discurso, cara, eu tô legitimando, na verdade, uma discriminação estrutural. Eu, defensora pública, tô alimentando, entendeu? Essa ideia de que mulher pode. Então, na minha cabeça, eu falei, não, isso eu não posso fazer. Cara... E aí, eu escrevi uma tese, e eu fui apresentar isso no Congresso Nacional de Defensores Públicos, dei um barraco do cacete. Os defensores do júri querem me bater até hoje. É uma disputa do cacete. Mas o que os caras não entendem é que a gente tem que repensar a defesa criminal. Então, ao invés de eu fazer, por exemplo, fui estudar examination, cross-examination. Fui estudar manejo da prova no processo penal. Cara, eu tirei o limite ético e coloquei, gente, vamos fazer investigação criminal defensiva. Vamos repensar, né, as outras formas. Agora, Rafael, o que me chama a atenção nesse discurso é o seguinte, porque às vezes a defesa criminal você não tem o que fazer. Então, a defesa não é, no júri, por exemplo, né, negar autoria. Se você tem 4 testemunhas de viso, né? Como meus casos são assim, 4 testemunhas de viso. Não, fora tem uma câmera filmando, todo mundo filmou, todo mundo viu. Tu vai fazer o quê? Vai negar autoria? E o cara vai lá, legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa, não dá. Tem defesa que todo mundo aqui sabe, que a gente, né, o case, que você vai brigar pela qualificadora. Porra, aí o defensor, não, a gente tem que pegar, essa é a tese, então a gente tem que fazer. Engraçado, né, que em determinados casos a gente não questiona, né? Mas em outros a gente questiona. E isso acontece no crime de feminicídio e com as vítimas de violência de Estado também.
São geralmente duas vítimas, dois tipos de julgamento, que quem é julgado, na verdade, não é o réu, é a vítima. Violência de Estado que você fala são as execuções policiais, né? Isso, basicamente. Isso. Entendi. Interessante esse paralelo que você coloca, né? Tanto é que a gente está pensando na figura da assistência da vítima no processo penal. A vítima não tem direito a uma sentença penal condenatória, deixar bem claro nisso. Então, quais seriam os direitos da vítima no processo penal? E você faz uma adaptação em relação às declarações, os tratados internacionais de direitos humanos. Vítima tem direito à memória, verdade, justiça e reparação. A memória, se ela está morta, de não ser esculachado. A reparação, né, daquele negócio de... Engraçado que essa noção de reparação no Brasil é muito... Ela é muito... você olha só para... Questão indenizatória. Para a questão da indenização. Mas, por exemplo, a gente, agora mesmo, a gente está fazendo um trabalho junto com o Núcleo de Direitos Humanos da PUC, que é... vamos botar um menino foi assassinado naquele lugar ali, pedir desculpa do Estado, vamos botar o nome daquela rua, o nome do menino. Outras formas de reparação. Direito à justiça é o direito a uma investigação séria, independente, imparcial, ao processo que seja assegurado todas as garantias do réu. E, cara, se perdeu, fazer o quê, amigo? O que não pode acontecer, o que não pode acontecer é essa vítima não ter direito a ver as pessoas que sejam acusadas sentadas no banco do réu. E eu sou muito criticado por causa disso. Que pessoas querem... você está querendo dar direito da vítima a participar do processo penal. Não é isso. Tanto é que a primeira vez que eu fiz assistência à vítima foi uma mulher no júri da capital, porque eu não faço assistência à vítima em Caxias, né? Que assiste, eu sou defensora do réu. Que eu fiquei do lado dela... A Juliana Barros, minha amiga, fala que é o alisamento. Fiquei do lado dela, protegendo ela de qualquer tipo de ataque. Claro. Na honra. Legal. Entendeu? É isso. Mas aí você estava habilitado como assistente? Então, essa No aqui é a processo? fofoca. O juiz me habilitou como assistente. Eu tenho uma raiva de assistente de acusação, cara. E eu ficava falando, eu não sou assistente de acusação. Ele ficava, você é assistente de acusação, eu não sou. Porque o artigo 27 da Lei Maria da Penha, 27 e 28, fala dessa assistência à vítima. Então, como era o caso de feminicídio, era assistente à vítima no crime de feminicídio. Só que o juiz não aceitou. Ele falou que era assistente de acusação. Mas aí ele ficou falando lá na minha cabeça assistente de acusação, assistente à vítima e pronto. Tô nem aí pro que ele fala. Pegou. Mas então, eu queria aproveitar esse gancho quando você evoca aí artigos da Lei Maria da Penha, né, que estabelece uma certa proteção estatal, né, para vítima de crimes relacionados à violência de gênero. Eu gosto muito de trazer a Lei Maria da Penha aqui para o nosso debate do podcast, Renata. Eu não sei qual a tua opinião sobre isso, mas assim, o senso comum lida com a Lei Maria da Penha como se ela fosse uma lei de natureza exclusivamente criminal. Ai, cara. Né? Como se ela fosse uma lei que está ali simplesmente para punir agressores, uma lei que está ali para confiscar o conflito, esse conflito histórico, sério, estrutural que existe, né, em questão de gênero, e confisca e traz aqui para a gavetinha do direito penal, né? E se você ler a Maria da Penha, você vai ver que ela tem, na verdade, pouquíssimos dispositivos criminais. Ela é muito mais uma lei dedicada à proteção da mulher vítima da violência, com diversos dispositivos de natureza civil, inclusive, né? Casa-abrigo, assistência, enfim, tudo mais, do que uma lei penal propriamente dita, né? Mas isso não é a forma como o senso comum capta, né, a Lei Maria da Penha. Eu queria ouvir de você assim, um balanço, quer dizer, geral. Quer dizer, o que você acha? Como que a questão da violência de gênero no Brasil hoje? A gente tem um arcabouço legislativo suficiente para lidar com essa questão? A Lei Maria da Penha, você vê outros dispositivos para além dos dispositivos de natureza criminal sendo empregados? Como é que está isso? Quando eu faço a defesa criminal no réu do crime de feminicídio, eu uso a ideia de que o agressor não nasceu agressor. Um menino, aquele cara que está sentado ali, eu falo, senhoras e senhores jurados, aquela pessoa que está sentada ali, um dia foi um menino. O que transformou esse cara, aquele menino, nesse sujeito que foi capaz de fazer isso? E nessa ideia também a gente faz uma tentativa de uma defesa, de defender a pessoa, né? O júri tem muito isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a Lei Maria da Penha ela é captada pelo sistema de justiça, ela é captada só na área penal. A gente não consegue enxergar uma política pública que transcenda isso. E aí acaba acontecendo isso, né? As pessoas, ela fica só na área penal, na área penal, na área penal. Quando você não pega os outros dispositivos da Lei Maria da Penha, que fala educação e direitos humanos, que fala que você vai começar esse trabalho na escola lá no início, você vai produzir
um feminicídio. Você, de certa forma, a sua missão lá está produzindo um feminicídio. Agora, esse é um clássico da forma como o sistema de justiça atua, né? É a Casa Grande e a Senzala. Qual é a lei que a gente vai aplicar ou não. O Brasil é a lei que pega e que não pega. Ou qual a parte da lei que pega e a parte da lei que não pega. E aí eu vejo umas coisas assim, cara. Tipo, as pessoas... tem um cara lá na Argentina que eu gosto muito dele, Roberto Gargarella. Ele fala muito de um processo de alienação legal. O sujeito não participa do processo de confecção da lei. Então, ele não se sente responsabilizado por isso. Aquilo é uma coisa alheia a ele. Eu acho que a ideia da Maria da Penha... A da Maria da Penha foi uma lei, foi linda, né? Ela foi super discutida, foi super debatida. Acho que foi a Jandira que era... Jandira relatora. Ela fez audiência em tudo quanto é canto e tal. Não. Sim. Mas aí, quando ela não é debatida na escola, quando ela não é debatida nos primeiros momentos, assim, a pessoa fica meio, né? Vem ali a Maria da Penha. Isso é o que acontece no sistema de justiça. Então, o sistema de justiça, ele só funciona na base de botar a galera pra cadeia. E aí, a gente tem a galera que critica, né? A gente vai achar que é o direito penal que vai resolver alguma coisa. Não, o direito penal não vai resolver nada, nunca resolveu nada. É só pra botar pobre na cadeia. Mas às vezes eu fico pensando, cara, que até mesmo essa ameaça da pena, porque a violência doméstica ela é democrática, né? Ela vai em tudo quanto é canto, né? Ela está em todas as classes sociais. Né? Nem racial. Para, de repente, em alguns casos, a ameaça da pena, eu acho que ela pode até, não sei, não tem comprovação empírica, mas a ideia é interessante. Só que eu acho, Rafael, que, infelizmente, 2006, a Lei Maria da Penha, a gente está em 2019, 13 anos depois. E o que a gente tem? Saiu o mapa da violência, a gente só tem aumentando. Agora, a gente não sabe, pode ser que, parêntese, essa violência contra a mulher aumentou porque os casos começaram a ser notificados. Pode ser. Mas ainda assim, a gente tem uma mudança, a gente não tem uma mudança, tipo assim, estrutural na cabeça das pessoas. E eu acho que isso é muito dessa ideia de capturar, o sistema de justiça só capturou a parte criminal dela. E a gente não avançou na parte não criminal. Yes. Né? Eu acho que é fundamental a educação de direitos humanos. E é um processo de todos nós. Quando a gente fala de discriminação estrutural, a gente está falando de você estar no meio, né, das estruturas que estão ali violando seus direitos a todo momento. E é difícil para você entender que aquele direito seu foi violado. Né? Isso é uma construção, é um processo em construção. Das mulheres entenderem. Eu lembro da gente, eu via as coisas, eu falava, que não sei o que, para minhas amigas. Mas isso é um absurdo, ele não podia fazer isso. Aí eu começava a xingar minhas amigas, falavam que elas estavam puxando saco de homem e tal, não sei o que lá. Depois elas foram entender, né, no decorrer, elas foram entender que aquilo que aconteceu, que eu xingava lá atrás, que era violência de gênero, agora elas estão começando a enxergar isso. Então é um processo, da mesma forma que isso tem que acontecer com o homem, com os homens, né? E é um debate, por exemplo, que eu tenho na minha casa, com meus filhos, que eu tenho 2 meninos, e a gente debate, eles juram que eles são feministas, e eu estou o tempo inteiro xingando eles, falando, isso aqui é papai, minha mãe... Né? Aí até o Bernardo falou, sabe a Nancy Fraser, redistribuição e reconhecimento? O Bernardo, meu filho, falou, mãe, assim não dá. Ou você é comunista ou você é feminista, os dois eu não aguento. Legal. É isso, entendeu? Assim... Legal. E recentemente, inclusive, ainda nessa esteira, né, desse debate de reduzir a Lei Maria da Penha a uma lei de natureza criminal, o governo Bolsonaro sancionou uma alteração da lei, empoderando cidades onde não existam juízes, né, delegados de polícia terão, né, a partir da sanção dessa lei, o poder de decretar as medidas protetivas. Né? E cidades onde não tem delegados, essas medidas poderão ser decretadas até por policiais, civis ou militares. Né? Vai dizer, eu queria ouvir um pouco o que você acha dessa alteração. É constitucional, né? Cara, me parece que sim também, né? Pelo amor de Deus, como é que você vai decidir, vai tirar do poder judiciário esse tipo de decisão? Porque a medida protetiva... Dá muito poder para quem não está preparado para exercer, mas que na verdade exerce. Né? Porque o Zaffaroni diz que quando a gente entra na faculdade de Direito, a gente sai no mundo real e entra no mundo normativo. Né? Então a gente tem a galera... Cara, eu estava lendo os textos, as pessoas escrevem textos, não tem pesquisa, não tem realidade nenhuma, né?
Né? Você estuda Carl Schmitt como se ele fosse o cara que fez a Constituição, o cara, né, que ajudou lá os nazistas, enfim. E é aí que eu estou te falando, porque tem o mundo real e o mundo normativo. No mundo real, quem resolve as coisas lá em Caxias, quem vai no primeiro momento é a PM. Você chama a PM vai lá e resolve, mas não sei o que, papapá. Agora, é muito poder você dar uma autorização dessa para um cara que não está preparado para entender um monte de coisa, né? A gente, a formação da Polícia Militar, nada contra a Polícia Militar, entendeu? Mas, assim, os caras não são preparados para isso. Aí você pode ver um montão de injustiça por aí, né? O sujeito vai sair de casa, né? Vai ser expulso da casa, aí você, né? Enfim. Porque a medida protetiva, ela é, de certa medida, uma restrição ao direito de ir e vir, né? Ela não é uma pena de prisão, ela não é uma prisão cautelar estrito sensu, mas ela está ali limitando o direito daquele sujeito de ir a algum lugar, né? Quer dizer, essa alteração legislativa, na verdade, ela coloca na mão do delegado o poder de limitar a sua liberdade de ir e vir, coloca na mão do policial, né, civil ou militar, o direito disso, de limitar a possibilidade, o direito de ir e vir daquele suposto agressor, né? Eu acho que é nessa medida que que essa alteração ela é muito delicada. Mas eu acho em vez de você resolver o problema do juizado especial, por que surgiu essa questão toda? Porque no juizado especial, o cara, para a decisão chegar para o juiz, leva 2, 3 anos, entendeu? Se você pede medida protetiva, o juiz vai lá e dá, beleza. Qual é o problema de dar na hora? Deu na hora a medida protetiva. O problema é o réu não é intimado nunca da medida protetiva. Não. A gente tem uns casos lá em Caxias, cara, a parada é sinistraça, cara. O juiz deu, o réu não foi intimado, na sexta-feira, no sábado, a mulher amanheceu morta. Esse caso é sinistro. Então, assim, aí, como é que você vai resolver essa questão? Você dá poder pro PM. Pelo amor de Deus, gente, eu não tenho paciência. Eu acho que essa alteração legislativa, ela vem um pouco nessa esteira de que tudo tem que ser capturado pelo sistema de justiça criminal, né? Quer dizer, todos os problemas, eles viram, né? O Nilo fala muito isso, né? Toda questão social séria no Brasil, ela vira uma questão criminal. A gente não busca soluções que saiam desse ambiente, né? Que saiam desse campo, né? A gente tem um problema sério no Brasil, a questão agrária, né? E qual o principal debate que se faz sobre a questão da criminalização do movimento social? A polícia criminaliza o movimento social, né? E poderíamos aqui dar vários outros exemplos. Quer dizer, a saída da criminalização é sempre uma saída fácil, né? Como você fala, é uma saída normativa, né? Tá ali, você legisla sobre aquilo e lá do seu gabinete você acha que confiscar aquilo para o ambiente criminal é uma forma de resolver aquele problema, né? Que é um problema social grave, né? Que é disso que você nos fala. E não vai resolver nada. Como não resolve nada, aí a gente volta na ideia do que o sistema de justiça no nosso país é o Casagrande Senzala, né? Você tem o direito lindo, maravilhoso, está lá na Constituição, eu fico emocionada quando eu leio, mas na realidade lá do meu dia a dia, base, né? Da base é uma viagem. É igual eu estava discutindo em Indúbio Pro Societá. Não, agora tem uma voto do STF linda. Tem um outro ministro também do STF, que eu não gosto muito de citar o nome dele, não. Mas esse voto tá maneiríssimo, cara. Sobre o Indúbio Pro Societá. Deixa eu só explicar para o ouvinte, né? O Indúbio Pro Societá é uma espécie de um princípio, né? O que acontece? Regra geral, no processo penal, você tem o princípio do indúbio pro réu. Né? Quando você chega no final de um processo criminal e você não sabe, não tem certeza acerca da responsabilidade criminal daquela pessoa que está sendo julgada, o juiz é obrigado a absolver. Né? Na dúvida, ele absolve. Na dúvida, ele tem que julgar a favor do réu. O princípio do indúbio pro societate é um princípio que não existe nessa fase final do processo. É um princípio que existe no início do processo. É quando o juiz dá início, ele recebe a denúncia e deflagra aquela ação penal. Nesta fase, o que a doutrina majoritária pelo menos fala, é que não vigora o princípio do indúbio pro réu, e sim o princípio do indúbio pro societate. Ou seja, na dúvida acerca da responsabilidade criminal daquele sujeito, o processo deve ter início. Né? Não é que na dúvida deve condenar, não, na dúvida o processo deve se iniciar. E aí o pró-societate seria um pouco isso, seria porque na dúvida em favor da sociedade. É como se a sociedade estivesse se beneficiando porque aquele processo criminal se iniciou. Né? É mais ou menos isso. Né? É mais ou menos isso. Só que no júri, ele é o esquema da pronúncia. Qual é o estándar probatório
para levar o caso para o tribunal do júri, para a sessão plenária. E aí o Gilmar Mendes tem um voto maravilhoso, que ele vai falar, olha, você tem que analisar qual foi a prova. Aí ele olha para o caso concreto, que a gente também tem mania de não olhar o caso concreto, né? E olha, o caso concreto, você tem 4 testemunhas de viso que viram os meninos correndo, e as 2 testemunhas que falaram que foram os réus que tinham sido pronunciados não viram nada. Então, por que o julgador, na hora de mandar para o coisa, ele escolheu as 2 testemunhas que não tinham visto nada e falaram que foi a pessoa? Então, é essa mecânica. Só que o que a gente tem, que eu chamo de processo penal fordista, de sentença penal condenatória, né? É como se fosse uma linha de produção de sentença. Você tem um monte de gente, falas abstratas, que não analisam o caso concreto, e aí você muda o nome, né? Você está só mudando o nome. O juiz falou para mim, não, então vou mudar o nome. Vou continuar fazendo a mesma coisa, mas vou mudar o nome. E as pessoas falam isso, né? Então é mais ou menos assim. Entendi. E o precedente do Gilmar Mendes, que eu confesso que não conheço, ele trata... É lindo. Ele qualifica melhor o indúbio. Ele vai dizer o que a gente na defesa criminal, pelo menos na defensoria, que é uma visão que eu tenho, uma autocrítica que a gente não trabalha é prova penal. A gente trabalha nos mitos da defesa criminal. Testemunha a gente não tem que perguntar, não. Testemunha a gente tem que perguntar, porque a gente precisa ter teoria do caso, a gente precisa saber o que a gente pode perguntar, e a gente tem que saber o que ela tem que responder. A gente tem que montar o caso. Só que a gente tá numa loucura e tal, e aí a gente acaba violando um direito de defesa, que é o direito de diligente e eficaz, que não é uma obrigação de fim, mas é uma obrigação de meio. E esses mitos de defesa criminal que a gente vai criando, aí você produz o quê? Por exemplo, te dar um exemplo assim, que eu tenho umas... que eu fico nas minhas reflexões. Cara, não adianta eu ficar discutindo súmula 70. Desculpa, a gente perdeu, tá? Explicar para o ouvinte. Eu quero, aliás, fazer um episódio sobre súmula 70, porque, embora você tenha dito agora que não adianta a gente ficar discutindo, mas é uma súmula que me incomoda, um absurdo. Cara... Né? É um entendimento, pessoal, do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, que, de certa forma, presume verdadeiros os depoimentos prestados por policiais militares, né? Quer dizer, ele permite que o juiz dê uma sentença condenatória apenas em razão do depoimento prestado por policiais militares. Há uma presunção de legitimidade, né? De veracidade daquilo que o policial militar falou, né? Na verdade, ele tarifa a prova, né? Ele diz, olha, a prova que sai da boca do policial... Aí é militar ou civil, né? Agente de segurança em geral, né? Ela é qualificada, ela tem que ser melhor valorada do que o resto, né? Isso justifica centenas de milhares de condenações, né? Se eu falo de defesa do sistema fordista de produção de sentença penal condenatória, ele começa aí. Quando você vai olhar para o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, você vai ver que tem uma maioria de pessoas condenadas por 2 crimes, tráfico e roubo. Se você descriminalizar o tráfico e o roubo, acabou o superencarceramento no país. Então, como que são os processos de tráfico? É chato até. É tudo igual. Por isso que eu sou defensor de júri, porque lá pelo menos tem uma emoçãozinha diferente de vez em quando. Agora lá não. Cara, os depoimentos são iguaizinhos. Recebemos uma notícia anônima, fomos no lugar, o lugar é conhecido pelo tráfico, chegamos lá, os meninos começando a correr, logramos prender o fulano de tal. Eles não precisam. Você tá entendendo? Nem porque é tudo igual. É o que você fala, fordismo, né? E o que a gente precisa? Aí o que a gente faz? A gente faz a mesma... Aí vai, vamos lá. O flagrante é o mesmo, a denúncia é a mesma, a resposta à acusação é a mesma, os testemunhos são os mesmos, a sentença é a mesma, a terceira maior população carcerária do país. Quando você quebra essa engrenagem, e a meu ver eu posso estar errada, você só vai quebrar essa engrenagem não é discutindo a veracidade da súmula 70. É demonstrando concretamente como a súmula 70 ela pode estar errada. Uhum. A mesma coisa, outra coisa que me irrita profundamente, reconhecimento. Cara, reconhecimento é a coisa mais patética da face da Terra. Porque não adianta a gente discutir, e eu vejo muito isso no júri, porque graças a Deus, no júri eu não tenho que lidar com o juiz. Eu lido com o jurado, eu prefiro. Né? Eu prefiro, Cara, o que você tem que discutir? Aí você vai falar do 226. Tem que descrever, tem que fazer o desenho, tem que não sei o quê, tem não sei o que lá. Não fez. Não é isso que você tem que falar. Você tem que dizer, olha, esses casos aqui,
houve esse reconhecimento, o reconhecimento não foi feito da forma como está na lei. Olha a merda que deu. Do tipo, tem um caso da defensoria, quando eu estava no sistema penitenciário, que até de um amigão meu, Luiz Felipe, maravilhoso, ele fez a revisão criminal de um sujeito que foi reconhecido por foto em delegacia no momento que ele estava preso e era atendido no dia do assalto, estava sendo atendido, inclusive, pelo defensor. Era uma parada, assim clássica. E aí o juiz, a gente informou, e o juiz ficava enchendo o saco, querendo saber se é saída, se tinha saída temporária. Não, estava no fechado, amigo. Fechadão. Tem que fechar, tem um regime... Né? Dizem que só tem fechado, semiaberto e aberto. Tudo mentira. Tem um fechadão, tem um fechadíssimo, tem um semi-fechado e tem um vou pra farra, mas enfim, isso aí é gíria de cadeia. Tem umas coisas assim. A gente tem que ser criativo, sabe? Claro. Então, como é que você vai fazer o reconhecimento? Quais são os dados? Como é que você vai constituir o reconhecimento? É aí que eu tô te falando, né? A Juliana Barros, essa defensora lá de Caxias, ela tava falando, numa reunião até que a gente teve na defensoria. Cara, a gente tem que ver concretamente qual é a delegacia. Imaginemos o seguinte, vamos pegar os casos de reconhecimento que houve erro. Vamos ver de onde eles vieram. Vamos conversar com a Polícia Civil e vamos tentar resolver esse problema ali. Né? Tem aqueles negócios de show-up, aí tem a forma como você vai fazer. Então, vamos tentar fazer isso, porque lá na súmula 70, que não, a gente já perdeu, entendeu? Entendi. Isso eu tô falando pra você depois de muita terapia, tá? Entendi. Tá, porque meu Joel Birman, adoro ele, maravilhoso. Ele fala, olha, você tem que parar de criar as suas impossibilidades, entendeu? Porque eu tava querendo bater nas pessoas. Igual a história do exame criminológico, queria bater nas pessoas por causa do exame criminológico. Imagino. Entendeu? Então a gente... A coisa da súmula, inclusive, é uma luta que eu pretendo que a OAB encampe, sabe? Embora você, enfim, ache que... A OAB fez uma coisa maravilhosa. Ela, acho que foi o Pleno, sei lá quem que fez, o negócio da investigação criminal defensiva. Isso. Essa é a revolução. Foi muito legal, sem dúvida. Tem um provimento, né, que disciplina hoje a investigação criminal defensiva. Muito bom. Agora, a coisa da súmula 70, Renata, é porque a OAB encampou uma luta recentemente, exitosa, contra a tal indústria do mero aborrecimento. Né? Era uma saída muito comum nos acórdãos cíveis, né, nas decisões cíveis, para negar a indenização à vítima, aquela pessoa que teve o seu direito do consumidor violado. Né? A concessionária de telefonia me ligou 18 vezes no mesmo dia. Né? Ela processava a concessionária, como não havia ali um prejuízo econômico evidente, os juízes geralmente davam sentença dizendo, isso é mero aborrecimento, isso aí não pode, isso não pode indenizar. Cara, não pode indenizar. Isso acontece. Exato. Eu já falei isso pra corregedoria, minha corregedoria me ligava, teve um problema lá, eu falei, gente, estão parecendo a NET, que fica me ligando 17 vezes. Exatamente. E a OAB encampou, o nosso presidente atual, inclusive, assumiu aí a dianteira dessa luta, né? E acabou essa coisa a súmula do mero aborrecimento foi revogada pelo tribunal. E eu tenho a esperança de que a OAB encampe também esse debate sobre súmula 70, por mais difícil que ele seja. Não, né? Sim. Mas... Eu acho lindo isso. Eu acho que isso, inclusive, pode sentar a OAB e Defensoria, todo mundo pensar isso junto, isso é super importante. Mas, eu tenho... Pra eu não criar as minhas impotências, entendeu? E não querer bater nas pessoas, minhas impossibilidades e tal, eu tenho que ver esse processo. Já que a gente não vai conseguir, né, decidir isso, vamos tentar de outra forma. Então, tipo assim, qual é o caminho? O caminho não é falar abstratamente, a gente não pode decidir isso. A gente tem que falar, olha como é que o que vocês estão fazendo aqui dá merda. Entendi. Agora eu tô inventando uma parada muito legal. Chama-se perícia... Eu tô inventando não, né? Eu tô pegando ideia de pessoas, que minha coisa... Perícia antropológica nos crimes de tráfico. Eu tenho um caso em Caxias que vai ter que ter perícia antropológica, porque a menina foi estuprada por um menino, o pai e a mãe foram falar com o traficante foi lá e matou o menino. Tá? A minha pergunta é o seguinte, aí a menina, os pais estão como mandantes, aí a gente tem que tentar entender aquela lógica ali, porque ninguém entendeu? Claro. É a branquitude heteronormativa que está no tribunal do júri da 25 de agosto que vai julgar uma realidade de uma favela lá no Jardim Primavera, que é foda, entendeu? Aquela família não pode, como, Deus me perdoe, isso acontece comigo, e na delegacia registrar a ocorrência. Eu ia falar registrar, adoro.
registrar a ocorrência. E aí, temos que tentar... Então, o que a gente vai fazer? Perícia antropológica. Esse negócio de perícia antropológica, sabe se isso é quem faz aquele negócio de demarcação terra indígena? Sim, quilombola. Essa parada aí. Então, cara, a gente vai usar isso... Isso é legal, muito legal. No crime de... Na defesa criminal das pessoas, Muito legal. entendeu? Porque é isso que você fala, você deve ver isso muito na sua experiência do júri, né? Há um corte social, né, que separa os jurados, e os juízes nem se fala, né? Os juízes propriamente ditos. Os jurados e os acusados, né? E os réus, né? Eles provêm distrações sociais muito distintas, né? Então, assim, é isso mesmo que você está falando. Quer dizer, como que um jurado ali, que geralmente é um funcionário público, é um sujeito bem empregado no setor privado, né? Como que ele, a partir do conforto, né, dele, material, ele olha para uma realidade conflitada como essa, conflagrada como essa, e emite um julgamento justo, né? De que forma ele pode captar as circunstâncias que envolvem essa família. Eu acho né? que eles captam muito melhor que o juiz, teu gato. Sim, o jurado, você diz, Eu né? acho. Sem Eu dúvida. acho. Porque eu acho que, tipo assim, o que acontece? Por exemplo, lá em Caxias tem um monte de professor, e são pessoas que vivem várias realidades, aí eles vão lá pra não sei o que e conhecem o mundo inteiro. É completamente diferente, não vou nem falar do juiz e do promotor que trabalha comigo, vou falar de mim. Moradora de Laranjeiras, fim de semana na São Salvador. Cara, eu não sei o que é você, entendeu? Tá no pagode lá na Figueira. Figueira é um lugar animado lá em Caxias, entendeu? Sei, lá em Dallas. Mas o cara conhece. Claro. Então essa é uma realidade que a gente não sabe, o cara sabe. Eu gosto do júri por causa disso, entendeu? E eu respeito as pessoas que têm uma crítica, que falam que o jurado não é Qualificado. Não, tem aquele caso clássico dos irmãos Naves, né? Que quem errou foram os qualificados, né? Os jurados mesmo acertaram. Absolveram o cara, os irmãos Naves. Então eu gosto por causa disso, né? Tem erros e acertos como tem no julgamento do juiz. Talvez as pessoas adoram falar que jurado não entende, jurado isso, jurado aquilo, jurado não sei o que lá. Eu acho que o júri não erra nunca. Rola um preconceito, né? Renata, eu quero pegar um gancho um pouco nisso que você estava falando sobre a questão sobre a questão penitenciária, né? Você dizia um pouco aí no início do programa sobre a sua experiência, você fez aí uma brincadeira com a questão dos regimes, né? Extralegais, vamos dizer assim, de aprisionamento. E veja, hoje a gente tem no Brasil um projeto de lei apresentado à sociedade brasileira, né? Que pretende alterar aí 19 leis criminais em vigor, né? É o projeto antipobre e antipreto do Moro. E é um projeto que em nenhuma medida mira nos problemas que você nos relata aqui. Que problemas que você nos relata aqui? O problema do superencarceramento. E aqui você relacionou o superencarceramento no Brasil a condenações excessivas por tráfico de drogas e a condenações excessivas por crimes patrimoniais. Né? Você citou o roubo, mas acho que a gente pode botar aí os crimes patrimoniais em geral. Né? Inclusive nesse o rolo. tráfico, né? Se a gente for parar para pensar. É um pouco patrimonial também. Exato. Então, quer dizer... agora, esse projeto que parece que ter sido escrito em Marte, porque ele não tem nenhuma conexão com a realidade brasileira, ele simplesmente ignora esse dado do superencarceramento. Aliás, ele nega, né? Ele não ignora, ele nega o superencarceramento, né? E falta de vaga, lembra? Exato. Na audiência eu tive que ouvir isso calada, cara. Na audiência pública. Depois você não falou que eu não tinha que... Cara, eu me comportei, cara, quando eu ouvi aquilo, que é falta de vaga. É verdade. Por causa dos governos do... É verdade. Você citou o Lula. Não investiu no sistema carcerário. Ontem eu estava discutindo isso sobre PT e PDT, na época da Constituinte, com um cara, acho que até que você conhece, que é o cara que faz o acervo do Brizola, o Bruno. Sim, Bruno é ótimo. Então, o Bruno é ótimo. E a gente estava discutindo isso, a força que o PT deu para o MP, e o Brizola Parece que o Brizola tinha um pouco de raiva do povo do concurso, né? Esses concurseiros aí. Olha como é que o Brizola, cara, foi um visionário. Sem dúvida. E olha pro Ministério Público hoje. Que todos eles odeiam o Partido dos Trabalhadores. Há um marco na história brasileira, né? Os governos petistas podem receber qualquer tipo de crítica, mas
foram os governos que empoderaram as instituições republicanas. Né? A Defensoria Pública, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, tudo era uma coisa. Tudo era uma coisa antes do PT e virou outra coisa depois do PT. Faça a crítica que você queira fazer ao PT, mas a realidade é essa. Né? E, não, no entanto, esse é o problema. O dado de realidade que essa galera não tem. Desconhece, né? É porque aí é o parágrafo do Zaffaroni. Aí é o seguinte, eu vou te dar uma toga, eu vou te dar um terno, você vai ter um carro de 150 mil reais que você vai pagar em 200 prestações para você tirar onda e você vai ficar fingindo que você está exercendo esse poder. Até a hora que você realmente quiser exercer um poder, porque aí eu vou mostrar quem é que manda, que é o poder econômico. É isso, entendeu? Isso. Então, assim, a gente tá todo mundo lá fazendo nossas viagens pra Europa, né? Nossas coisas, não sei o quê, pra gente ganhar o nosso salarinho aí, né? Aí até que o poder econômico enxergou nessa pessoa humana aí que você citou, lá do Paraná, que não é bom falar que atrai coisa ruim, né? O nome. Eu evito falar nomes. Gostei do pessoa humana, né? Da pessoa não, tem que reforçar a humanidade. Tem que falar pra mim que aquilo ali é uma pessoa humana. Porque não é possível que você apresente um projeto de lei. Cara, o projeto nem de justificativa, cara. O projeto, eu escrevi 2 artigos sobre isso. Meu irmão, o que é isso? Não tem justificativa. Quantas vezes essa pessoa humana apareceu numa cadeia? Quantas vezes essa pessoa apareceu numa cadeia, você tá entendendo? Pra falar, pra ver como é que é. É isso que eu tô te falando. Tem até a Luciana Zaffalon, que eu adoro ela, não sei se você conhece. Ela é do BC Clean, ela é ótima. A Lu tá trabalhando muito agora essa história de fazer lei com impacto no orçamento. Sim, isso era um projeto de lei do antigo deputado Vadir Damur, do PT, inclusive. Ele apresentou a lei da responsabilidade orçamentária. Isso, tem que ter, claro. Porque você vai fazendo as coisas assim, vai... Você tem noção de como é que era a progressão? Eu soube de uma época de sistema penitenciário que o crime hediondo não podia progredir de regime. Gente, aquilo era um inferno. Era um inferno. Você ficava a vida toda no regime fechado. Cara, e aí o que ele faz no regime fechado? Monta uma instituição de existência. Né? PCC, Comando Vermelho, terceiro comando. Quer acabar com o PCC? Eu te dou a dica. Abre a porta da prisão. Acaba com essa merda, tu vai ver. Onde vai ter PCC? Não vai ter PCC, cara. PCC é fruto disso. Né? Eu não consigo ainda conceber a ideia de abolicionista. Mas isso também é uma questão... E isso é uma questão de terapia, porque nós somos essencialmente punitivistas. Então a gente, até para educar o cachorro, que agora que tá me mordendo todo, a gente tem que ficar punindo. A promessa da punição, a punição, enfim. Mas por que eu sou? Já que é pra, né, botar na cadeia, então vamos botar realmente quem merece, tá? Que é a pessoa que mata a outra. Então, para mim, eu me sinto muito confortável ali, porque eu sei que quando o cara é condenado, ele fez uma coisa grave o suficiente para merecer uma pena, que é completamente diferente do moleque de 19 anos, tem idade. Meus filhos que tá fumando um beckzinho lá na praia. Porque se você fumar um beck na Praia de Ramo, você é traficante. Se você fumar um beck em Ipanema, você usuário. Então você é usuário. E isso, pra mim, é uma injustiça que isso me cega. Isso me deixa... Só de falar, eu já fico puta. Entendeu? Assim, porque o que acontece, cara? Qual é o mal da pena? O tráfico, não sei o que da sociedade. Cara, vai visitar uma cadeia pra você ver o que é mal, pra você fazer um ser humano. Que tipo de violência que tem ali? E não é a violência da facção. É a violência do lugar. É o território. É a cadeia. Tá? É a forma como eles vivem ali dentro, amontoados, é a falta de água, é a falta de comida, é a falta de se colocar no lugar do outro. Acho que o maior exercício de direitos humanos é esse. É o exercício de empatia, é você se colocar no lugar do outro. Se coloca no lugar do outro. Só que, cara, aí, né? Nessa ideia de que a corrupção vai acabar, né? Eu tô achando isso ótimo, porque a corrupção... Não, o presidente corrupto, né, que luta contra a corrupção, bota um ministro que contra a corrupção, até que começa a pipocar a corrupção na própria família, né? E aí a gente deixa isso pra lá. Né? Deixa pra lá. Veja, Renata, o que você acha, pegando um pouco essa tua experiência do júri, dessa alteração que vem no projeto, da coisa da legítima defesa, né? Especialmente no ponto em que ele cria aquela legítima defesa presumida do agente de segurança pública em situações de conflito. O cara é treinado para não tomar susto, gente, pelo amor de Deus. O cara tem que ser treinado para não tomar susto. Ele toma susto, ele mata, pelo amor de Deus. Entendeu? Ele tem que ter uma especial coisa para não tomar susto. Eu acho isso aí é só para os policiais ficarem felizes, porque tecnicamente isso já existe. Geralmente, você sabe que tem uma coisa engraçada aqui no júri,
o réu do júri é branco, né? O réu. O réu do júri é branco. Por que isso? Ele é branco, a pele dele é branca, ele é um réu branco. Ele não, raramente você tem no júri um réu negro. Por exemplo, até mesmo a minha teoria, a minha atenuante genérica da raça, o Gianni Manuel me pediu, alguém já aplicou? Eu falei, cara, não, o réu do júri é branco. Então, assim, quando chega até o final, raramente eu vejo um PM ser julgado. Quando ele é julgado é porque fez uma merda muito grande. Mas, assim, super filmada, uma coisa absurda. Saiu um ponto totalmente fora Cara, da aí curva. não tem como, porque até constrangimento, né, você chegar até o fim, no Ministério Público, não seguir até o final. Agora, nesse ponto, o que acontece? A gente volta à ideia da assistência à vítima. Geralmente as teses defensivas são para esculachar a vítima, né? Tem um caso conhecido lá em Caxias que o cara matou um menino de 14 anos, com 2 tiros na nuca. E a defesa levou a tia dele, do menino, pra dizer que o menino não valia nada, que não sei o quê. Aí é aquilo, né? O menino não vale nada, não sei o que lá. E o PM foi... não é nem PM, acho que era PM. Foi absoluto. Não era PM, não. Mas ele era tipo PM, né? Sabe como é que é Caxias, né? Que lá tem o pessoal tipo PM. Sei. E o cara foi absolvido. Numa votação apertada, dizem que foi 4-3, porque não pode abrir tudo. E o cara foi. E aquilo me chocou bastante. Falei, gente, mas espera aí, porque o cara foi preso em flagrante. Na hora, passou um policial, pegou, viu, testemunhou. Então é isso. Aí o que acontece nesses casos que eu acho assim? Na verdade, então, isso é mais uma lei para inglês ver, porque essa legítima defesa ela já acontece. Ela já está ali, ela já é uma coisa recorrente, entendeu? Já é uma coisa absorvida. Talvez seja já uma autorização para não começar o processo penal, não iniciar, entendeu? Que também já acontece. Entendi. Com os autos de resistência. Exato. Eu ia falar sobre isso. O nosso último episódio, que entrou no ar na semana passada, foi sobre letalidade policial, né? E aí falávamos muito de autos de resistência e do baixíssimo índice de apuração de homicídios em geral, e que é mais baixo ainda quando esses homicídios são praticados em contexto de autorresistência, né? São praticados por policiais ou por tipo policiais, enfim, e afins. Né? É um dado interessante. Agora, fala rapidamente pra gente sobre essa atenuante da raça, que você falou muito rápido aqui, e quando eu estava pesquisando um pouco você, para construir esse episódio, eu me deparei com isso, com essa sua reflexão. Quer dizer, o que é isso? Conta isso um pouco. Isso foi uma reflexão sobre... Foi o seguinte, a gente fez a PUC, junto com a Defensoria, eles organizaram um curso de raça e gênero. E aí eu tive aula com uma professora maravilhosa, que era minha amiga de infância, lá de Cambuci. E aí a Tula, eu nunca vou esquecer desse dia, a Tula, lá na Defensoria, ela fala assim, olha, eu não vou ficar aqui falando sobre negritude. Eu vou querer saber de vocês o que vocês fazem com a sua branquitude. E aí eu comecei a pensar nisso. Aí tem uma outra amiga nossa, nessa mania que eu tenho de ler tese de mestrado e doutorado, eu li sobre isso, né? Sobre essa questão da branquitude, de o que é ser branco, assumir sua posição de privilégio, entender que você não é uma posição de privilégio, o que você vai fazer com isso? Tá. Quando eu estava escrevendo a dissertação, eu li todos os relatórios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e tem um que fala sobre afrodescendentes. E aí, nesse relatório, tinha uma nota de rodapé falando que, no caso no Canadá, a pena foi atenuada, ou poderia ter sido atenuada em razão do pertencimento a esse grupo, que seria o grupo dos afrodescendentes lá. E eu achei bem interessante, porque a Comissão Interamericana ela vai definir geograficamente como é que é a situação dos caras, entendeu? E aí, para demonstrar essa discriminação estrutural. E aí eu falei, cara, artigo 66 do Código Penal. Eu posso pegar o artigo 66 do Código Penal, né? O juiz pode demonstrar como que essa galera, né, tá mais sujeita à ausência de condições, enfim. E aí eu vou introduzir uma discussão no processo penal que ele finge que não existe, que é o racismo. O racismo na hora da abordagem, racismo na investigação criminal. Você quer ver um exemplo clássico de racismo na investigação criminal? Você viu o que está acontecendo agora lá em Caxias com a história das religiões afrodescendentes? Então, eles estão sendo perseguidos. Sabe qual é? Eles foram me procurar. Sabe qual é a grande questão dos caras? Cara, doutora, a gente não consegue... Não, doutora, não, que ninguém me chama de doutora, né? É ridículo isso. Renata, ninguém consegue registrar a ocorrência. Tanto que a parada é tão difícil de registrar a ocorrência que a própria Polícia Civil criou uma delegacia especializada para fazer isso.
Então os caras não conseguem. Você vê como é que é. Aí, né, você vai trabalhando o racismo. Agora, você transformar o racismo num argumento jurídico, num processo que o cara é réu, e essa que foi a minha ideia, entendeu? Eu falei assim, cara, vamos introduzir. Vem cá, meu filho, do que você tá falando aqui? Desse negócio aqui, ó. Vamos olhar a vida dessa pessoa aqui, entendeu? E a gente tem que entender isso, porque a vida da pessoa, os juízes geralmente só olham quando vão aplicar a pena no artigo 59, naquele negócio horroroso, personalidade voltada para o crime. Né? Não, porque a pessoa... E não é a vida da pessoa em si, mas é o fato, o crime, que ele vai lá, fez esse crime é grave, personalidade voltada para o crime. Não sei se vocês já repararam, já viram um juiz aplicar o 59? Condições do acusado, se o cara é legal, se o cara tem amiguinhos na comunidade, ajuda as pessoas. Pai de família, não, isso nunca aconteceu. Lá, isso não acontece. Não, lá em Caxias é só, para... É só para aumentar a pena. Desqualificar o sujeito. Desqualificar o sujeito. Mas aí você entende que a questão da raça ela pode ser uma justificativa para reduzir a pena no caso de uma condenação. Acho que a questão do racismo, sim. Eu acho que pode. A gente pode usar. Você já emplacou isso? Não, porque eu não tenho real. Alguns defensores de outros estados da federação, sim, mas o que eu acho engraçado é que é o seguinte: eu tava com o maior medão de apresentar isso, né? Mas aí eu fui discutir com o movimento negro. Eu falei, porra, branco falando isso. Claro. Eu tinha medo disso, né? Claro. E aí eu fui falar com uma galera. Aí algumas amigas minhas brancas falaram pra mim, mas aí você tá justificando que você tá falando que a pessoa negra está propensa pro crime. Aí eu fui discutir, eu falei, não é, tô discutindo que a propensa negra com crime. Olha que a realidade é essa. Olha pra cadeia, quem que tá lá na cadeia? São pessoas brancas? A sua maioria não são. Então a gente tem que entender isso. Por quê? Porque existe esse grupo socialmente excluído, fora dos espaços de poder, que vive à margem da sociedade, que não tem acesso, e aí, desculpa, por que eles estão lá? Eles precisam comer, eles precisam beber, eles precisam, né? Claro. Inclusive saiu no Atlas da Violência, né, que acabou de ser publicado, tem um dado ali estarrecedor, né? A letalidade há um corte racial na coisa dos homicídios, que ela é absurda, né? Mais de 70% dos homicídios são contra negros. É isso. Isso é um dado estarrecedor, né? Aí a gente discute esse dado como política criminal lá fora. A gente tem que discutir isso no processo, porque o juiz precisa entender, ele precisa sentar. Quando o juiz olhar a minha atenuante genérica da raça, ele vai ter que discutir, olhar, ele vai me negar. Nada, a única, né? Tudo é me negado. Eu sou uma pessoa derrotada, sou uma pessoa que vive de derrotas. Eu acumulo o quê? Derrotas. Uma única liminar que eu ganhei no habeas corpus, o alvará veio prejudicado com outro mandado de prisão. Então, tem jeito pra mim. Então, eu não penso no que eu vou ganhar, porque não dá, mas eu fico imaginando o seguinte, pra me satisfazer, pra me deixar feliz. Cara, o juiz que pegar isso vai ter que ler alguma coisa pra me dizer porque não está me dando. E aí é um processo de educação de direitos humanos. Nata, caminhando aqui pro nosso final, queria refletir um pouco você, o seguinte, você vem aí de uma experiência acadêmica na Argentina, né, em Buenos Aires, conhece essa realidade. Você acha que é possível a gente construir uma política criminal latino-americana, vamos dizer assim? Quer dizer, existem pontos em comum lá e cá, quer dizer, dá para encarar esse problema de mãos dadas, de braços dados? Você identifica isso? Quer dizer, dá pra gente inserir esse debate nesse contexto geopolítico? Cara, óbvio. Só tem um probleminha aqui da gente com a América Latina, do resto da América Latina, é a mania que a gente tem de império, né? Que é constrangedor isso, né? O Brasil, o maior do mundo, não sei o que, não sei o que lá. Mas a realidade é a mesma, né? Você tem... o que você tem na Argentina, por exemplo, é a questão dos indígenas, né? Porque os negros foram todos assassinados na Guerra do Paraguai, os que tinham lá. Mas você tem a mesma realidade e a gente precisa fazer isso. A gente precisa deixar de ser colônia. Né, colonizado, tipo assim, a gente precisa deixar de importar criticamente as soluções, né, do hemisfério norte, branco, heteronormativo, e que não tem um dado concreto da nossa realidade, e que é muito parecido na América Latina, né? Então a gente tem que começar, por isso que eu tô nessa vibe de pesquisa empírica. O que a galera está estudando? Qual o fato em si? Por exemplo, a Flávia Medeiros tem um livro maravilhoso que ela foi discutir, ela foi sentar na delegacia de homicídios e ver como é que é feita a investigação de homicídios, entendeu?
E aí eu gosto muito disso, para você entender a realidade concreta. Não essa realidade abstrata, louca, desses manuais de direito penal que a gente vê por aí, né? Tem pessoas que colocam o manual com uma pomba branca. Meu Deus do céu, que medo. E eu acho que a gente tinha que, né? Isso aí tinha que ser pensado, né, dessa forma. Você vê como é que é? É o caminho contrário que fizemos quando o Lombroso escreve o Homem... Delinquente. Eu estou no italiano agora, eu tô tentando falar italiano. E aí vai o Nina Rodrigues para lá, aprende lá, aí volta, dá uma tradução, dá uma adaptada que gera uma merda do cacete, que é a história doida, né? Então a gente tem que fazer esse caminho contrário, né? A gente tem descolonização. Descolonizar. E como é que a gente vai fazer isso? É que eu fico pensando, né? A gente estava num processo legal, até que veio esse rompimento com a eleição do Bolsonaro, porque não dá. A gente voltou, a gente estava, né, construindo a ideia de, por exemplo, como é que você vai decolonizar? Você tem que trazer o cara que mora na Baixada Fluminense para entrar na faculdade de Direito, para ele mostrar a realidade, que a realidade é completamente outra. Você vai falar sobre o artigo 5º da Constituição para um cara que está na Baixada Fluminense, ele vai, né? Botar essa molecada para estudar, eu não sei, assim... A gente tem que pensar e pensar junto, né? Porque todos nós, assim, latino-americanos, que a nossa realidade é essa, né? Viver nossas experiências, tentar, né? O que um tá pensando ali, o que eu tá pensando lá. A gente tinha que pensar nisso, né? Agora, tá difícil. Não tem um ambiente político muito propício nesse momento no Brasil para restabelecer esses laços e para poder pensar nessa integração, né, latino-americana, que já foi muito prestigiada, né, pela nossa política internacional. Renata, queria agradecer muitíssimo, tá, a sua presença, mas antes de se despedir aqui, eu queria pedir a você, como eu sempre faço aqui ao final dos nossos episódios, a dica de um livro, tá, para aqui para os nossos ouvintes. A nossa única exigência é de que esse livro não seja um livro de conteúdo jurídico. Ele pode ser sobre absolutamente qualquer coisa. Eu quero agradecer muito a sua presença, foi muito legal esse bate-papo, essa entrevista, essa conversa. Eu acho que você traz reflexões fundamentais para a questão criminal dessa quadra histórica e realmente é muito agradável conhecer as suas experiências, a sua vivência no júri e o que você pensa sobre a questão criminal no Brasil de hoje. De maneira que eu te passo a palavra para essa dica e para as suas considerações finais. Valeu, Rafael, que tem que agradecer. Cara, olha só, livro não jurídico é o que eu mais faço na vida, né? Mas eu acho que tem um clássico que eu amo, que tem tudo a ver com a galera do direito, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Quando ele volta da faculdade de Coimbra, ele tem aquele momento que ele fala assim, o que eu trouxe da minha faculdade de Direito em Coimbra? Uma meia dúzia de palavras bonitas para falar. Quer dizer, tem tudo a ver com a nossa área, o cara que coloca um terno bem colocado, bem cortado e fala uma meia dúzia de palavras bonitas que não importa porra nenhuma pro resto, né? Machado de Assis tivesse nascido na Inglaterra ia ser o Shakespeare, né? O cara é genial, cara. Ele é genial. O Machado zoava muito essa coisa bacharelesca, né? Que tá na cultura nacional, né? É exatamente isso. O doutor, o não sei o quê. Enfim, eu adoro ele. E o Raízes do Brasil também, que eu acho que é fundamental pra gente ler. Agora eu tô lendo Coronelismo, Enxada e Voto, que eu nunca foi tão... tô relendo, né? Adequado. Mas enfim, eu acho que pro cara que tá estudando direito, que, né... Machado de Assis, nesse caso, é fundamental. Legal. E pra galera que tá, né, de execução penal, assim, que gosta da pena, eu acho muito legal Tenda dos Milagres. Sim, Tenda dos Milagres. Porque fantástico. O debate entre o Pedro Arcanjo e o professor, na verdade, o Nina Rodrigues, né? Sim. É o Nina Rodrigues. Legal, poxa, legal. Fica aí pro nosso ouvinte. A gente linka esses livros ao final, a gente bota ali as referências para o pessoal não se perder, que tiver interesse aí, buscar essas leituras interessantes. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Quero mais uma vez lembrar a todos vocês que estamos disponíveis na plataforma do iOS, no SoundCloud, no YouTube, no Spotify. Temos um perfil no Twitter, que é o @segdireitos. Temos um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com. Então, assim, não faltam meios, plataformas para conversar com o ouvinte, para recolher ideias, críticas e sugestões. Foi um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. E tchau, pessoal. Até semana que vem com o seu podcast sobre segurança pública, o Segurança dos Direitos. Um grande abraço.